Vamos aqui ver como é que funcionam as ferramentas de correção de cor do DaVinci. Vocês normalmente estão aqui no Edit, portanto eu vou aqui abrir a minha Media Pool para ver o que é que nós temos. Temos uma timeline com os 4 planos da cena do restaurante do, do Cine Study, que é o projeto um deles. Esses planos, eram 4 planos, já foram editados aqui por mim, por uma determinada ordem, e chamei essa sequência restaurante com som direto. Antes de entrarmos aqui neste módulo do Color, vamos só fazer o seguinte, para não perdermos nada, portanto vamos clicar aqui em cima da timeline e vamos duplicá-la, e à nova timeline vamos lhe chamar restaurante Color Graded, ok? Portanto, o que vamos agora pôr na nossa timeline é o restaurante Color Graded, e quando entrarmos dentro do Color, portanto, cliquei dentro do módulo Color, temos aqui então menus bastante diferentes daqueles que estamos habituados. Continuamos a poder ligar e desligar cá em cima ferramentas, no fundo, sendo quando elas estão todas desligadas, esta que aparece aqui do lado esquerdo tem a ver com a ferramenta que vocês escolhem aqui. Os scopes é os instrumentos de medida do sinal de vídeo que vocês podem alterar aqui, podem ter o waveform mas separada pelas 3 componentes, podem ter só uma waveform, que é o nosso osciloscópio, podem ter o histograma, que estão habituados também a ver nos Photoshops e nas máquinas fotográficas, e tem o vectroscópio, que é, ele representa graficamente através de vetores as cores. Portanto, vamos passar aqui para o Parade. Portanto, temos a forma de onda, a luminância máxima, o branco, está aqui nesta linha que diz 1023, o mínimo da luminância é o zero, que é o negro absoluto. Quando as imagens são gravadas a 8 bits, cada uma das componentes só varia entre o 0 e o 255, que está aqui esta linha, 256. Quando as imagens são gravadas a 9 bits, variam entre 0 e 500. Quando as imagens são gravadas a 10 bits, podem variar entre 0 e 1023. Onde é que eu vos queria chamar a atenção? É que o DaVinci, por default, mesmo que carregue imagens gravadas a 8 bits, portanto de 0 a 256, ele expande a latitude dessas imagens até os 10 bits. E vocês fazem isso aqui nos Settings, Project Settings. Há de haver para aqui um dos ecrãs que diz Video Bit Depth, 10 bits, certo? É por causa disso que vocês veem este valor que é muito superior ao valor que vocês veem quando estão a analisar imagens em formato JPEG, num formato qualquer de imagem. Agora vamos começar então a abrir e a fechar estas ferramentas. Portanto, o Gallery é um sítio onde eu posso gravar efeitos de correção de cor, já vamos ver depois como é que ele funciona. A timeline permite-me ver os tracinhos com determinadas durações, que são os planos à frente uns dos outros, e à medida que eu navego aqui vou vendo os vários planos à frente uns dos outros. Vou desligar a timeline. Do lado direito tenho clips, e aqui o que eu passo a ver então é um fotograma para cada um dos planos pelos quais eu os pus no Edit, aqui neste módulo da edição. Se eu desligar o Clips, isto desaparece, e depois tenho os Nodes. Os Nodes é a parte mais, vá lá, inovadora aqui deste software. Enquanto que os outros softwares trabalham sempre com layers, uns em cima dos outros, camadas, como se fosse Photoshop, aqui nós vamos colocar os efeitos numa só camada, mas os nodes é que acrescentam particularidades ou efeitos ou correções à imagem que está nesse layer, e sendo que aqui é o sítio de onde sai a imagem, passa por uma determinada correção, ou uma ou várias, e isto aqui é o sítio onde sai.
Estes pontinhos azuis que cá estão por baixo é para vocês acrescentarem uma saída de máscara. Já vamos ver depois quando fizermos chroma keys e tudo isso, como é que isto funciona. Aqui embaixo do lado esquerdo temos estes menus que nos dão acesso a diferentes ferramentas. O que eu vos vou falar por agora será esta ferramenta, a ferramenta de poder manipular através das curvas, esta ferramenta que permite manipular através aqui do nível dos negros, o lift é o nível dos negros, ganho é o nível dos brancos, gama é os meios tons, offset é mudar tudo de uma só vez, os brancos e os negros vão para cima e para baixo à medida que eu rodo aqui este botão. Portanto, vamos aqui ver, agora eu mexer nestes botões e vocês olharem aqui para o histograma, ou neste caso o parade. Se eu mexer no lift desta imagem que aqui está, vão ver que é a parte de baixo que mexe, portanto, o nível dos negros da imagem é que sobe e desce. Então, o que é que eu poderei fazer aqui? Poderei fazer tocar a zona mais negra, o ponto mais negro da imagem, nos zeros, que será qualquer coisa que estará por aqui, que deve estar ao nível dos zeros. Se eu mexer no ganho, o que ele faz é mantém-me aqueles negros aqui na zona do zero, mas a parte clara da imagem estica ou comprime-a. Portanto, supostamente, se eu tivesse uma zona da imagem que fosse completamente branca e branca no ponto mais saturado possível, que será se calhar esta mancha que está aqui de um refletor, eu poderia fazer tocar aqui no nível dos brancos puros. Como na realidade eu não tenho nada a levar com a luz para ficar um branco puro, portanto eu vou tentar pôr o tom ali da pele daqueles senhores na zona dos 75%, mas não tenho nada que justifique estar no branco puro. O que é que faz o gama? Portanto, eu estive a mexer nesta roda e nesta roda, quer do lift, quer do ganho. Se eu mexer nesta que aqui está, o que ele faz é a zona dos brancos e a zona dos negros mantém-se, só que ele vai alterar a passagem dos cinzentos, portanto, ou a torna mais escura, os cinzentos mais escuros, ou então torna os cinzentos mais claros. Eu aqui estou a exagerar um bocado, portanto, estão a ver? Roda a curva para a direita e aumenta o valor e ele torna os meios tons todos mais claros, posição 0 e posição negativa, torna os meios tons todos mais escuros. Enganaram-se, não é nada disto que vocês querem fazer. Clicam neste botãozinho e ele faz um reset aos valores que vocês entretanto alteraram. Offset, ele leva negros e brancos atrás. Portanto, faço isto, vai tudo para cima, vai tudo para baixo. Tá? Outros botões interessantes que nós temos aqui, ou ferramentas interessantes que temos aqui. Balanço, isto serve para fazer um balanço de brancos personalizado, isto serve para fazer uma correção automática, e agora temos duas paletes com comandos, a palete 1 e a palete 2. Portanto, na palete 1 posso mexer no contraste da imagem e o que faz é os negros ficam cada vez mais negros, os brancos cada vez mais brancos, cada vez que eu aumento o contraste. Vou pôr 1. O pivô é a zona central, eu vou pôr ponto 5. A saturação, o ponto 5 é o médio, se eu quiser aumentar a saturação, aumento e as cores ficam cada vez mais saturadas e mais vivas. Se eu meter um valor inferior ao 50 e chegar mesmo, por exemplo, ao 0, eu obtenho uma imagem a preto e branco. U é para alterar a cor, portanto eu posso pegar em todas as cores e desviá-las. E este aqui, se querem que vos diga, nunca usei. Clicando no botão número 2, aparece-nos mais uma faixa de ferramentas, portanto, ou vemos umas ou as outras, e aqui permite-vos alterar a temperatura de cor, isto é, se vocês acharem que esta imagem, por exemplo, está demasiado laranja e queremos torná-la mais azulada ou mais branca,
puxamos aqui para o lado esquerdo e alteramos a temperatura de cor com que a câmera filmou isto a menos 320 graus Kelvin. Ou, se eu começar a exagerar muito, começo a pôr a imagem demasiado azulada. Se eu puxar para o lado direito do valor 0, começo, no fundo, hum, a tornar a imagem mais quente. Vamos pôr isto aqui no 0. Portanto, correção de brancos a posteriori, no fundo. Tintar, o tinte, e agora este aqui é interessante. Portanto, isto é o detail, e o detail é uma espécie de um sinal que é adicionado aos sinais que as câmaras gravam para aumentar a distinção e o contraste entre dois pontos que estão um ao lado do outro. Eu vou-vos fazer o seguinte, vou pegar neste detail e vou puxá-lo para a direita e aumentar o detail. E o que acontece é que a imagem passa a ter muito mais contraste entre os pontos. Portanto, se eu fizer isto aqui, vejam, por exemplo, na pele do senhor, tem este tipo de detalhe, com o detail no máximo. Cuidado que este detail só funciona para os meios tons. O 0 seria isto. E se eu puxar o detail para valores inferiores ao 0 dele, começa-me a tornar a imagem toda, parece que tem uma espécie de um filtro de softness em cima da imagem. Já vamos ver como é que podemos usar isto depois para suavizar, por exemplo, a pele das atrizes. Shadows e highlights, portanto, aqui no fundo é como se vocês fossem ao Photoshop mexer na parte das highlights de uma imagem para comprimir ligeiramente os brancos dessa imagem. Voltamos aqui à palete que está na coleção número 1 e vamos então começar a acrescentar correções a estes planos que temos aqui. Como é que vamos ver os planos? Ligamos os nodes e ligamos o Clips. Sendo que o Clips, vamos aqui, eu agora com o botão do meio do rato consigo aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, permite-me navegar entre os vários planos da timeline para eu os ver. Só falta mostrar-vos uma outra coisa, que é o seguinte. Aqui onde diz Open Effects é um sítio onde existem efeitos que eu posso adicionar às imagens. Imaginem blur e outro tipo de efeitos, eles estão aqui armazenados e posso-os carregar em cima de um determinado node. Pronto, por agora vimos os menus e como é que a gente navega entre eles. A seguir vamos ver como é que se faz uma correção de imagem.